Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula de Geografia do Brasil para os vestibulares. Nós que estamos estudando o relevo brasileiro. No entanto, há uma introdução a ser feita e nós a começamos ontem com as esferas da Terra. Ou, é claro, o modelo das esferas, que divide a Terra em basicamente 4 esferas. As esferas físicas ou físico-químicas, caso da litosfera, atmosfera e hidrosfera, e a esfera biológica ou biosfera. Hoje, conforme enunciado na aula anterior, nós vamos conhecer o interior do nosso planeta. Claro, é uma primeira aula, um primeiro contato. E neste primeiro contato, nós gostamos de dividir o nosso planeta em 3 camadas, basicamente, pessoal. Claro que a Terra não é tão regular quanto nós temos na lousa, mas se trata, é claro, de um modelo. E a primeira camada, bastante delgada, em contato com a atmosfera, ela tem uma espessura bastante reduzida, uma vez que o nosso planeta ele possui um raio de cerca de 6.400 quilômetros. A primeira camada, como se fosse a casca de um ovo, portanto bastante fina, ela tem uma espessura média de 30 quilômetros. Por que média? Porque ela varia bastante. Ela é bastante fina nas profundidades oceânicas, onde logo abaixo da água, normalmente a crosta terrestre não tem mais do que 4 quilômetros de espessura, porém nas cordilheiras, caso do Himalaia, por exemplo, a sua espessura chega a ser de quase 70 quilômetros. Por isso, uma média. Esta camada, como nós já sugerimos, é a chamada crosta terrestre. Claro, gente, nas próximas aulas, nós vamos começar a estudar detalhadamente a crosta terrestre. Como eu disse, é um primeiro contato. Na sequência, nós temos uma camada bastante interessante chamada de manto ou manto terrestre. O manto, ele tem uma espessura quase 100 vezes maior do que a crosta terrestre, numa média de 2.900 quilômetros. É bem possível encontrar muitas pessoas que creem que o manto terrestre, ou simplesmente manto, ele seja formado por rocha derretida, aquilo que popularmente chama-se lava. Na verdade, a rocha derretida que escorre na superfície da Terra é chamada de lava. Quando ela está no interior do planeta, ela é chamada de magma. Então, muitos têm uma imagem mental de que o manto é magmático, de que ele é formado por rocha derretida. Não é bem assim, meus amigos. Na verdade, o manto ele tem um comportamento plástico, mas ele não é exatamente formado por rochas derretidas. Na medida em que formos aprofundando este estudo, vocês terão mais informações. E para finalizar esse primeiro modelo, nós temos a parte maior do nosso planeta, que é o núcleo.
O núcleo, portanto, ele tem uma espessura de cerca de 3.400 quilômetros, praticamente a metade do raio da Terra. Então vejam como o núcleo terrestre é bastante grande. Este é o modelo que nós vamos partir para entender o interior e para entender o exterior do nosso planeta. Formado, portanto, por 3 camadas: a crosta terrestre, a superficial e externa, a intermediária, o manto ou manto terrestre, e a interior, a córica, a do core, a do interior, do coração do nosso planeta, o núcleo terrestre, ou simplesmente núcleo. Pois bem, antes de nós aprofundarmos, nós temos que entender o seguinte fato. Como é que o homem conhece este modelo e ele dá conta de explicar praticamente todos os fenômenos que ocorrem na superfície, no interior do planeta, sendo que nós jamais fomos no interior do planeta? Na verdade, sequer nós ultrapassamos a crosta terrestre. O nosso maior poço, ele sequer tem metade da espessura média da crosta terrestre. A maior profundidade escavada por nós até hoje está no noroeste da Rússia, numa região chamada Península de Kola, nas proximidades da Finlândia. Lá, os russos, na época soviéticos, fizeram este poço. Esse poço, melhor dizendo. Por que nós não atingimos profundidades maiores? Porque não é fácil você, a uma profundidade tão grande, conseguir motores, por exemplo, para fazer uma broca funcionar a tal profundidade. Outro sim, a pressão, a temperatura e os materiais são bastante diferentes dos da superfície, o que dificulta a perfuração. Outro sim, é muito caro, fato que fez os soviéticos desistir depois de terem atingido tal profundidade. Aliás, eles achavam que seria bem mais simples e bem mais barato. Temos sim algumas amostras do manto que nós colhemos nas fissuras encontradas nos oceanos, já que, como nós vimos, sob a superfície da água, o manto está bem mais próximo da superfície. Mas na crosta terrestre, propriamente dita, e nós veremos que ela tem uma divisão, na verdade, o material do manto é inacessível. Ora, então como é que nós conhecemos esta estrutura? Estudando as ondas sísmicas, as populares ondas de terremoto. E para isso vai aparecer um cientista, um pesquisador iugoslavo fundamental, que nós não podemos nos esquecer. O nosso querido Andrija Mohorovičić. Andrija Mohorovičić, para os íntimos, Morro, foi um dos pesquisadores que mais colaboraram para o estudo do interior do planeta utilizando as ondas sísmicas. São várias as ondas sísmicas que percorrem o nosso planeta. Após comparar com experimentos em laboratórios, por exemplo, vamos supor que aqui nós tenhamos uma caixa e ela esteja perfeitamente lacrada e nós precisamos saber o que tem aqui dentro. Uma forma é auscultar, é chacoalhar.
Anotando esse chacoalhar, nós vamos fazer uma experiência para ter certeza do que tem dentro desta primeira caixa lacrada. Nós vamos pegar uma segunda caixa e ir adicionando materiais até que o som das duas caixas coincidam. Como nós sabemos o material que nós colocamos aqui na segunda caixa, hora que coincidir, nós temos certeza que a composição do interior desta caixa é semelhante àquela que nós fomos experimentando. Claro que isto não é fácil de fazer. Afinal de contas, nós temos milhares de materiais que compõem o nosso planeta. Mas o estudo da sismologia, ele tem mais de um século. Tempo suficiente para que a gente pudesse, então, interpretar as ondas de propagação no interior do nosso planeta, provocado pelas suas naturais acomodações, e ir experimentando da mesma forma que eu fiz aqui com as duas caixas de giz, até que houvesse uma coincidência na propagação. O modelo se encaixou e passou a ser altamente previsível, sem termos encontrado até hoje graves exceções. Por isso, utilizando a inteligência, nós conseguimos entender como é o interior do nosso planeta sem nunca ter ido até lá. Claro que teremos oportunidade, num futuro que eu não sei dizer, de evidentemente entrar no interior do nosso planeta. Como hoje nós estamos chegando muito próximos da superfície do Sol, algo que há 30 anos era simplesmente impensável. Da mesma forma, nós teremos sim a oportunidade de averiguarmos o interior. Provavelmente, quem tem a minha idade não terá esta oportunidade, talvez demore muito mais, porque é, por hora, algo extremamente difícil, complexo e caro. Mas a ciência evolui e muito rapidamente, e nós, é claro, encontraremos a solução. Bem, meus amigos, mas hoje nós demos o passo inicial para entendermos a estrutura do nosso planeta. Na próxima aula, nós vamos começar a aumentar o nível de complexidade. Nós perceberemos que a crosta terrestre ela é formada por duas crostas. O manto são 3 e o núcleo são 2. Muito embora já se tenha trabalhos com o terceiro núcleo da Terra. Porém, ele ainda não chegou em nível didático. Mas as duas crostas e os 2 núcleos, certamente nós trabalharemos nas próximas aulas com um nível maior de detalhamento. Lembrando a vocês que este conteúdo, no nível que eu estou trabalhando, é um conteúdo abordado nos vestibulares. Por isso que nós estamos trabalhando neste nível. Existem níveis muito superiores e sofisticados numa parte da geologia chamada geofísica. Eu vou ficar por aqui, desejando a vocês tudo de bom, um grande abraço. Se eventualmente vocês ouviram algum ruído de rua, me perdoe, ele durou apenas segundos, mas é assim mesmo. Meus amigos, eu espero então que vocês divulguem esta aula, disseminem o conhecimento que é gratuito, é um canal que sempre será gratuito e auxilia, sobretudo, os estudantes que não teriam acesso a pagar um cursinho ou uma escola particular a se informar num bom nível para enfrentar os grandes vestibulares, os concursos e grandes exames deste país. Bem,
como é que vocês podem me pagar? Curtindo, deixando seu like, um comentário, compartilhando. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, fiquem bem, se inscrevam no canal, compartilhem estas aulas. Tudo de bom, pessoal. Eu os vejo oportunamente em uma nova aula de Geografia do Brasil para os vestibulares. Tchau, amigos!